Estamos caminhando para o fim do ano, a live. Sou aluno iniciante, por onde começar? Nós somos a Escola de Música Vinil. Estamos aqui com nossa missão de ensinar música para o mundo, nossa missão de ensinar as pessoas a saírem do zero e tocar o primeiro repertório no violão, tocar as primeiras notas, primeiros riffs, primeiros acordes e fazer um pouco de som, porque o nosso mundo está precisando, né? Então, estamos aqui hoje com o Samir, um amigo Samir de tempos atrás e de outras regiões, né, Samir? É isso aí. Diretamente de Ouro Preto. Diretamente de Ouro Preto, Minas Gerais, interior de Minas. Samir, para quem não conhece, quem é o Samir? Vou deixar você se apresentar aí para a turma. O pessoal aqui já me conhece, né? Já vê eu falando por aí, por cá. Então, bola tá contigo, Samir. Isso aí. Boa noite, pessoal. Bom, eu me chamo Samir de Víncula, eu sou da cidade de Mariana, né? De Minas Gerais, primeira cidade de Minas, né? Muito conhecida. Tenho 33 anos e toco, né, o violão, no caso, desde os 13 anos de idade. Né? Eu comecei a tocar violão no ano 2000, né? 20 anos agora, né? Tô fazendo de experiência aí com o instrumento. Tive muitas influências, né? Antes de começar a tocar, desde pequeno eu escutava muito rock and roll, escutava música pop, gostava muito de Michael Jackson, gostava muito de Skank, escutava, assim, vários estilos. Mas o que me despertou mesmo para a música, né? O que me fez entrar de cabeça mesmo nesse universo foi o rock and roll, o heavy metal, e isso assim transformou minha vida completamente. Mas inicialmente eu comecei no violão, né? Tocando repertórios, digamos, mais simples, e depois eu fui tocando Guns N' Roses, depois eu ganhei uma guitarra, e a guitarra também se tornou uma outra paixão na minha vida, né? Decidi entrar para a universidade para estudar música efetivamente, né? Por conta disso. E eu não vim de uma família de músicos. Eu desenvolvi esse gosto assim sozinho. Eu tive uma avó que, né, não é a minha avó biológica, né? Digamos, é a madrasta do meu pai, mas ela é pianista formada, tal, e toca demais da conta. Eu queria ser um pedaço da unha do que ela é, né? Mas assim, foi a única pessoa que me incentivou, sabe, falou, nossa, vai fazer música. Eu morria de orgulho e tal. E, lógico, encontrei muitas dificuldades no caminho, né? Não só em termos de incentivo, mas até em termos de talento, que é uma coisa que a gente vai conversar aqui hoje. Gostaria até de estender um pouco daquele assunto que você conversou com o Fernando Augusto, que eu achei massa demais aquela live que vocês fizeram. Vocês esclareceram um bocado assim, de coisas que eu acho pertinente a gente abordar aqui também, né? Nunca fui um cara talentoso, né? Eu nunca fui aquela pessoa assim que já pegava o violão e já saía destrinchando tudo, né? Eu, assim, trilhei um caminho cheio de pedras, fiz assim, aprendi coisas de maneira errada e mais para frente eu fui corrigindo. Então, esse é o Samir, assim, de início. Show, legal, legal. E você está também numa outra empreitada agora de estudos, né? De outros estudos musicais, nos estudos físicos, acústicos do instrumento, né? Sim, agora eu estou estudando o curso de luteria aqui, né, de Curitiba, que é o único do Brasil, né? Sou bem privilegiado de ter passado nesse curso. E futuramente, né, a gente, além das aulas, continuar com a música, que isso é um negócio que não vai sair da minha vida de jeito nenhum. Vou estar construindo também instrumentos musicais, né? Se Deus quiser, partindo para as guitarras, para os elétricos e por aí vai. Show! Eu tenho um caminho parecido com você também. Eu não sou de família de músicos, mas
fui pro violão, gostava de rock, fui pra guitarra, voltei pro violão, entrei na universidade. Nós temos caminhos parecidos. Sim. E tem muita gente que faz isso, né? Vai do violão, vai pra guitarra, ou começa na guitarra e vai pro violão, leva os dois, que são instrumentos similares, né? De técnicas similares, não iguais, não é 100% igual, tem diferenças. São mas diversos, diferentes, né? Sim, sim, sim. Mas show. Bom, a live de hoje é o seguinte. Sou um aluno iniciante, por onde começar? Então, quem tiver a live aí, tiver dúvida, eu não sei, eu quero fazer uma pergunta, não sei o quê, eu sou iniciante, eu não sei nada sobre o violão. Eu quero saber não sei o quê. Sei lá, quantas cordas tem um violão? Quantas cordas tem os violões? Existem violões de mais cordas? Enfim, pode escrever aqui e a gente vai tocando. A gente quer bater um papo aqui sobre perguntas que os alunos costumam fazer para a gente nas aulas. A gente elaborou algumas perguntas aqui e a gente vai respondendo. Eu mando lá para o Samir responde a pergunta, eu vou e a gente vai conversando junto. Tudo bem, pessoal? Então, Samir, tem um pessoal que chega pra gente e fala assim, eu quero tocar violão, acho esse instrumento massa pra caramba, é muito legal, nossa, mas aqui, vem cá, em quanto tempo eu toco violão? Em quanto tempo eu aprendo? Essas perguntas que o pessoal pergunta na padaria pra gente, né? Assim, em quanto tempo eu aprendo pra tocar violão? Diz aí, Samir. Bom, é uma resposta um tanto relativa, né, em alguns pontos, mas eu diria que o violão, de início, ele pode parecer um instrumento um pouco complexo, tal, mas não é um instrumento difícil a partir do momento que você tem um norte, alguns princípios para você poder começar a caminhar. Eu vou falar por experiência própria. Quando eu era mais novo, né, eu estava lá com 12 anos, eu ainda não tinha instrumento. Eu vi um colega, né, que ele estava tocando, era Los Hermanos na época estava estourando o tal do Ana Júlia, né, e o pessoal do colégio cantava direto e tal, e um dia eu vi esse cara pegando o violão e fazendo 3 acordes que hoje pra gente é uma coisa absurdamente simples. E eu olhei para aquilo, e assim, não era um estilo que eu gostava muito, mas eu olhei para aquilo e falei, cara, que coisa massa, eu vou aprender a fazer isso. Só que eu era um cara extremamente desajeitado e eu fui tentar pegar de início, né, algumas músicas. Não comecei exatamente pelo Ana Júlia, né, que é uma música que não tem pestana, né, que é uma coisa que os alunos já ficam assustados assim de cara. Mas eu comecei tocando, queria tocar coisas difíceis. Comecei tocando músicas que tinham 4 acordes, algumas tinham pestana. Eu lembro que eu era muito viciado em Guns N' Roses, então o meu sonho era aprender a fazer isso aqui. E assim, era uma coisa de doido pra mim na época, e eu pensava assim, caramba, velho, eu nunca vou conseguir tocar esse instrumento. E eu ficava depressivo, eu ficava vendo os meus amigos fazerem e tal, e eles tinham professores, né, eu não tinha professor na época. E depois, né, com o tempo que eu fui desenvolvendo, eu comecei a observar algumas músicas que tinham apenas 2 acordes e que usava poucos dedos. E eu já fico vendo assim, caramba, eu vi um professor dando uma aula uma vez, né, na universidade, e eu fiquei vendo essa questão de método e tal, e eu observei que, cara, às vezes com uma aula, com uma instrução ideal, a pessoa, dependendo, né, da disposição dela, do desenvolvimento psicomotor, tudo mais, ela consegue tocar com 1 ou 2 aulas, ou poderia dizer que com 1 ou 2 dias. É possível, não é impossível. Só que a pessoa ela precisa ter norte. E muitas vezes, quando a gente está começando a aprender a tocar o instrumento, a gente não conhece bem a fundo as nossas limitações. E aí entra o papel do professor, que já tem experiência com outros alunos, sabe como contornar essas objeções
né? E isso não é só acorde, não, né? Você, né, Eric, você já tem experiência de sobra disso, pode ser uma melodia simples, né? Tem gente que acha que fazer isso aqui no violão é algo difícil. Às vezes a pessoa pega no violão e solta esse som aqui, caramba, velho, eu tô apertando aqui, não sai som aqui de jeito nenhum. Calma, gente. É só questão de princípio, tem que saber aplicar a técnica, pontinho do dedo, pegar o lápis, treinar direitinho, coisa que o professor sempre guia. Então, sempre instrui. Mas eu acredito que, assim, uma aula, 2 aulas, 1 ou 2 dias, o aluno com a orientação certa, né, seguindo os princípios, ele consegue tocar perfeitamente uma música inteira. Você vê, hoje a gente tem músicas, várias músicas no pop, no rock, no reggae, que tem 2 acordes só. Vamos colocar aí, exemplo, uma que eu coloquei até recentemente no canal da escola. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina para em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. E você vê que assim, são 2 acordes só. Quantas músicas a gente não pode tocar só com esses 2 acordes, né? Exatamente. Então, é bem tranquilo com a orientação certa. Com 1 ou 2 dias a pessoa consegue tirar tranquilo. E assim, dá até para montar um repertório se bobear, sabe? Show, massa. Eu vou por aí também, eu penso mais ou menos parecido. É claro que não tem como precisar uma resposta. Quando as pessoas perguntam assim, em quanto tempo eu vou tocar violão? Olha para a pessoa e fala, cara, sei lá. Na verdade é o seguinte, nas primeiras aulas você pode aprender algumas coisas assim, mas tudo depende também de uma questão que a gente tem, se você parar para pensar, isso aqui é um instrumento. Um instrumento que a gente faz música com ele. Ó. Uhum. Mas a música tá aqui. E a gente muitas vezes não consegue quantificar, né, o que está dentro da nossa cabeça. Tem gente que... Aí o que acontece? Para eu pegar o violão e fazer alguma coisa, sei lá. Eu consigo pensar tudo isso antes de tocar. Eu consigo fazer isso muito bem. E o violão vira um instrumento para eu poder executar o que eu estou pensando. Mas o que acontece? Eu tive um trabalho, eu estudei muitos anos, ainda estou estudando. Então o que acontece? A música, quando eu vou pegar, logo eu tenho técnica, logo eu consigo executar. Então o que acontece? Por que não dá para precisar muito bem quanto tempo às vezes uma pessoa consegue tocar uma música? Porque a gente não sabe o conhecimento que essa pessoa tem musical. Às vezes ela é uma pessoa que não foi estimulada musicalmente antes de ter um instrumento. Uhum. Então a gente, enquanto professor, a gente olha e fala assim, aqui é um acorde, tarará, tarará. Aí a pessoa não consegue, não está na cabeça dela. Então tem muita gente que chega, você pega o acorde, entendi. Você fala meia palavra, a pessoa, tá, e sai. Uhum. E tem gente que não tem. Tudo depende do antes. A pessoa tem o quê? Ela já foi estimulada, já cantou e bateu palma e fez assim, sei lá. Tem várias questões. Mas o que você falou tem toda a razão. Nas primeiras aulas a gente já consegue fazer algumas músicas, algumas primeiras músicas, uns riffs, ou alguns acordes, nem que seja um pouco mais simplificado o ritmo, ou simplificar os acordes, a gente consegue tocar as músicas. Certo? Com certeza. Nossa. Tudo vai a questão da orientação, mas o lance do estímulo desde cedo é uma coisa que prevalece muito. Tem crianças que às vezes tem alguém na família que é músico e desde cedo está escutando um pai tocando violão, ou a mãe tocando piano, ou o irmão tocando violino, a irmã, seja lá o que for, aquilo... Sabe? Vai entrando, né? Vai entrando. Você acha que não, mas ele está processando aquilo ali. Vai tudo, lá no HD, né? Fica lá. Vai. Então, assim, é tudo qualificado, mas não quantificado, né? Então,
quando vai começar um instrumento, geralmente essas pessoas elas têm vamos dizer assim, uma predisposição, né, Sim. a aprender assim mais rápido, né, vamos colocar. Uhum. Mas é subjetivo, né? Igual você falou, Sim, sim. cada um tem seu tempo, né? Cada um tem o seu desenvolvimento e por aí vai. E de qualquer maneira, uma pessoa que não tem esses estímulos antes, ou tem muito pouco, isso pode se desenvolver. Não tem Com problema. certeza. Você pode desenvolver agora, nesse momento, assim, ó, pá, já começa a desenvolver e sentir, e aos poucos, cada pessoa tem o seu tempo, vai desenvolvendo aí. Uhum. Show! Vamos para a próxima pergunta aqui. Professor, eu tenho que treinar quanto tempo por dia para eu ficar Isso bom? aí. Diz aí, Samir. Bom, isso aí é uma coisa que eu sou bem direto para falar. Eu acho que a gente precisa ter, acima de tudo, regularidade. A gente precisa colocar para a gente que a gente precisa ter nem que seja 20 minutinhos do seu dia para poder ter aquele relacionamento ali com o instrumento, sabe? Nem que seja para você fazer uma notinha que seja ali. Você tem que estar com um tempo regular perto do seu instrumento, praticando com ele. Porque também, né, Eric, não adianta você ter uma melodia que você conhece, está lá dentro da sua cabeça, você recebeu todas as instruções, as aulas para poder praticar, né, e você não pega no instrumento, né. Alguns conseguem, né, coisas bem simples, igual o que eu toquei aqui agora, tal. Mas eu costumo dizer que 20 minutos, 15 mínimo, assim, eu acho que seria o ideal assim, ao dia para a pessoa poder pegar. Às vezes, né, no caso de adultos, né, a gente tem que trabalhar bastante, né, tem que trabalhar em outro emprego. Eu, no caso, estou estudando outra área também, dentro da música ainda, né? Mas eu acho que a prática regular ela não pode ela não pode desaparecer da rotina da pessoa, sabe? Isso é um fator determinante para o desenvolvimento no instrumento. Exatamente, gostei. A palavra-chave é regularidade mesmo. Você vai fazer uma dieta, você vai no nutricionista, ele vai passar uma dieta para você. Aí no primeiro dia você come as frutas, não sei o quê, aí no segundo dia você não come a massa, sei lá, tem vários tipos de dieta. Aí chega no sétimo dia, você come uma montanha, assim, de macarrão. Não vai dar. Não adianta nada, né? Tem que ter regularidade. No caso da música, é mais parecido até com esporte, academia, esporte físico. Você vai na academia, fica uma hora assim, fazendo assim, beleza. Você vai ficar com aqui doendo, etc. Passa. No outro dia, se você não fizer isso, e aí no outro dia, se você não fizer, não vai adiantar nada aquela uma hora que você fez. Faça um pouquinho hoje, um pouquinho depois, um pouquinho depois. A palavra-chave é regularidade. Uhum. Sabia? 20 minutos, eu acho muito bom. Se a pessoa não tem 20 minutos, às vezes 10, vai, 5 minutinhos. O importante passa é muito a rápido. regularidade, sabe? Isso 5 minutos é um áudio de WhatsApp, às vezes. Com certeza. Não, e vamos falar aí também, né, Eric? A gente vive em era de rede social. Quanto tempo a gente não gasta ali no Facebook, Instagram? Tipo, eu mesmo já me peguei várias vezes assim, gastando às vezes até uma hora lendo coisas assim que são aleatórias, né? Não vou dizer que é prioridade assim na minha vida, mas às vezes eu paro para refletir assim, pô, velho, mas eu podia ter dedicado mais no meu instrumento, né? Eu já me dei uns puxão de orelha de vez em quando, sabe? Né, lógico, a questão da regularidade e a disciplina também, né? Isso também é importante a gente manter, sempre. Sim, e é importante dizer também que o nosso aprendizado musical nunca é assim, né? Uhum. Ele é assim. Tudo ajustável, né? Então, é sempre bom você fazer assim. Às vezes você tá num dia, vai treinar 5 minutinhos, aí ficou muito ruim, assim, mas foi 5 minutos daquele dia. Bora. No outro dia, mais um pouquinho. Mais 10. E se você for parar para pensar também, músicas, por exemplo,
bem simples, que tenha dois acordes, 5 minutos já é ótimo, velho, porque você vai estar trabalhando apenas uma mudança, né? Então, não é uma coisa assim tão complexa de entender. E às vezes esses 5 minutinhos que você tem ali regular no seu dia é o suficiente para desbloquear. E é uma coisa muito bacana também, porque a partir do momento que vira algo prazeroso, esses 5 minutos passa a ser 10, passa a ser 20, É, 30, 1 hora. é, E e vai isso, indo. isso que é o fantástico na hora de estudar o instrumento, é você ter o prazer de aproveitar o caminho, de ir subindo um degrau de cada vez, né? Você estava tocando ali, no caso do um iniciante do instrumento que esteja vendo a gente, às vezes você está estudando vários repertórios que tenha só dois acordes, ou que siga uma melodia bem simples. Você vai perceber que aquilo ali vai passar a ser fácil, e você vai passar para uma outra música que tenha 3 acordes. Aquilo vai passar a ser fácil, depois você vai passar para uma outra que tenha 4 acordes, né? Aí depois vai começar a estudar outros elementos teóricos, né? Que não vai caber a gente estender aqui nessa live, mas manter a regularidade e a disciplina é fundamental e é algo prazeroso. Isso aí, todos vocês que estão acompanhando, vocês podem ter certeza disso. O aprendizado é uma delícia, viu? É isso aí. A Ali até escreveu aqui sobre filmar. Filmar também é muito legal. Você põe o celular para filmar você tocando ali, ó. Aí quando vê esse videozinho Ah, já deu 2, 3 minutos. Pô, já treinou 3 minutos. Falta certeza. 17. Passa muito rápido. Tô Então isso tentando aqui. ajuda bastante. Deu uma falha aqui no sinal aqui. Você tá me escutando? Tá perfeito aqui. Sua voz saiu meio picada aqui pra mim. Agora eu tô Ah, escutando direitinho. Agora sua câmera ajustou. às vezes dá um picozinho assim de Uhum. sinal. Ótimo. Bola pra frente. Tá. Vamos começar a tocar, né? E tal, etc. Começou essas coisas. Qual a música que é mais fácil para começar? Tem alguma música? Alguma música mais fácil? A gente começa por onde? Tocando. Qual Bom, é a sua opinião aí? olha, tem músicas que eu... Como que eu poderia responder isso? Acho que as próprias músicas de 2 acordes eu poderia dizer que seriam as mais fáceis, né? Mas eu acharia muito bacana que as pessoas comecem estudando através da melodia, porque a partir dali a pessoa começa a entender o que é ditado rítmico, o que é ditado melódico, né? Ela começa a desenvolver princípios ali de percepções, né? Para depois entrar para um acorde completo, né? Nem que seja para treinar uma musiquinha infantil, né? Para quem está começando mesmo, do zero. Igual Brilha, Brilha, Estrelinha. E você vê que é uma música que é um ritmo tão simétrico, né? Tão retinho. É muito fácil de aprender, sabe? É muito fácil de aprender. Então, eu defendo muito que o ideal, assim, no início é começar com uma melodia, e, se possível, né? Dependendo do desenvolvimento da pessoa, aí você pode começar a aplicar alguns acordes e no máximo 2, assim, né? Eu acharia o mais fácil. Acredito que você também deva pensar por esse lado, não sei, mas eu acho que o estímulo da percepção é fundamental para você depois começar a tirar as músicas mais fáceis, no caso seria as com 2 acordes, né? Porque, né, não tem uma... Pelo menos eu nunca trabalhei com música que tem um acorde só e tem algumas variações na melodia, né? Mas as de 2 acordes eu acharia o ideal. Sim, sim, bacana. Eu penso por aí também. Eu gosto de começar com melodia. Mais fácil de. Melodia é uma nota de cada vez. O acorde Uhum. tem que, às vezes, posicionar 2 dedos. Às vezes são dedos que a gente não está muito acostumado a tocar, a mexer com ele. Por exemplo, usar esse dedo aqui. A gente não usa tanto. Esse Uhum. aqui piorou. Lindinho. Aí, aí você tem que fazer. É melhor você usar o dedo que você consegue fazer o princípio da pinça mesmo.
Uhum. Né? Você pegar um celular, pegar um objeto, a gente consegue fazer isso, né? Então, quando a gente vai com calma, a gente aprende, a gente está aprendendo ritmo, está treinando o ouvido, como você falou, a gente começa a desenvolver musicalmente. E geralmente são músicas mais simplinhas mesmo. A gente consegue fazer isso com alguns riffs também. Uhum. Tipo, os riffs de rock até são mais simples, tem músicas folclóricas, depende de cada pessoa, né? Tem gente que chega pra mim e fala assim: professor, eu quero tocar aqui, mas eu quero tocar para as crianças, então já joga a música folclórica. Uhum. Já chega um cara querendo cabeludo tocar assim, cara, eu vou dar um rolar aqui, mais simples. A gente vai por aí, vai dosando, né? Eu não vou inverter, dar o rock pra senhorinha e a música folclórica Com pro cabeludo. certeza. Então, vai também do gosto da pessoa. Aí, geralmente a gente pergunta em aula, né? Mas é mais ou menos por aí. Uhum. Massa. E aí, tá, entendi. Eu sei, entendi como é que funciona. Quanto tempo eu consigo tocar, assim, a minha primeira música? Eu comecei agora, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sim. Peguei, quanto tempo eu consigo tocar? Existe uma resposta para isso? A resposta depende do tanto que a pessoa dedica para estudar a música, né? Isso daí a gente já falou isso bem que diretamente, mas sendo mais direto aqui, né? O tempo depende da sua dedicação, depende da disciplina que você aplica para aprender a música. Por exemplo, se eu chegar para uma criança, né, de, sei lá, às vezes ela tem 7 anos, 8 anos, 6, né? A gente costuma trabalhar muito com músicas que vão trabalhar ritmo, precisamente. A gente não vai utilizar a mão esquerda em si e vamos trabalhar a questão especificamente sonora, não vamos dizer assim harmônica ou melodiosamente falando, mas né, a gente está lá, já dizia o campeão, pra ser forte, arroz, feijão. Tipo, até para um adulto isso aqui pode parecer uma coisa muito fácil, mas para criança não. É. Então você mostra isso para a criança de início, ela vai, pô, vai bater no violão, mas não vai estragar e tal, ela vai estranhar tudo, até o tocar, fazer esse rasgueado aqui para baixo. Se você pedir para uma criança observar isso e ela tentar fazer sozinha, ela vai encontrar muitas dificuldades, com certeza. Com certeza ela vai encontrar. Às vezes ela não consegue fazer isso num dia. Mas quando você está passando as instruções e tal, ela consegue tirar, às vezes, ali na hora. Né? Agora, quando você vai passar melodias simples, aí vai depender muito. Né? Não tem uma resposta fixa para isso. Depende muito da dedicação do aluno, em cima do que ele está estudando. Né? E em cima também do que o professor está passando, né? Está propondo. Isso aí. São várias variáveis, né? Tempo de Uhum. dedicação, esse, vamos chamar de talvez, esses conhecimentos musicais ou artísticos que a pessoa teve antes de tocar. Uhum. A pessoa tem um pouquinho mais de aptidão, talvez, ou um pouquinho mais de talento, sei lá. Então, esse tipo de coisa influencia, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, a palavra-chave é dedicação, é regularidade na prática, no estudo. Uhum. Show. Bom, essa aqui é uma pergunta polêmica, tem gente que tem partido. Qual o melhor violão para iniciante? Aço. Nossa senhora, essa é punk, viu? Essa, Bom, eu sou do aço, eu sou do nylon, você é o cara do nylon, do aço. cada um defende uma coisa, mas eu particularmente eu vou defender que o violão de nylon é o ideal para quem está começando. Que acontece? Quando você vai escolher entre um violão de nylon e de aço, a grande maioria dos alunos, não são todos, mas a maioria, gosta daquele som projetado, bam, que tem aquele volume todo e tal, e realmente o violão de aço ele projeta muito mais do que um de nylon quando você vai fazer com paleta, né? No caso aqui eu estou fazendo com a unha, mas eu fazer isso aqui num violão de aço vai ter muito mais volume do que o de nylon.
E isso acaba atraindo um pouco a preferência de quem está iniciando. Né? Ah, aquele violão ali, ele é mais alto, eu vou querer aquele ali, tal. Mas o que que acontece? Eu fui assim, quando eu era mais novo, quando eu comecei a tocar, só que aí inverteu, né? Eu saí do aço e fui pro nylon, porque eu gosto muito mais da sonoridade do nylon, né? E você também, né? Você é da mesma escola minha, né? Mas assim, por que o nylon é o violão que eu defendo que é o ideal assim para o aluno aprender? A corda de nylon, ela não é uma corda muito tensa, ela não é uma corda muito dura e ela também não é uma corda muito fina. Então, o que que acontece? Quando você vai aprender a fazer melodias, seja lá qual for, a tensão da corda ela vai ser muito maior. Obviamente, para quem não tem os dedos calejados, né, a polpa do dedo mais dura, vai sentir um incômodo, vai doer de início para quem está começando no aço, né? Quem for começar no aço. E essa dor é muito menor quando você está aprendendo a tocar num violão de nylon. Porque o violão de nylon não é tão tenso. E as cordas elas são um pouco mais grossas, né? Então não vai incomodar tanto. Tem gente que uma vez eu vi isso lá em Mariana, cara, eu ri demais da conta. Um menino na escola que eu trabalhava, ele levou um violão de aço, ele não sabia tocar violão, né? Eu acho que o violão era do primo dele. Aí chegou para você, tio Samir, eu queria aprender a fazer aquele lance que você põe a corda lá em cima, mas eu machuco o dedo pra caramba. O menino queria fazer um bend numa corda de aço. Eu falei, meu Deus do céu, calma, só. E era encordoamento 010 ainda, encordoamento muito duro. Eu falei assim, calma, só não. Aí eu tinha um violão 09 lá e eu ensinei ele a fazer isso com muita dificuldade, né? Ele só queria aprender a fazer isso aqui, só queria fazer isso, seja lá em qual corda, em qual nota que for. Aí mostrei o 09 para ele, depois eu mostrei o nylon. O nylon não dá tanto bend assim, mas nossa, é macio demais. Aí, tipo, foi um insight na vida do menino, sabe? Tipo, ele só pegou no violão de nylon e falou, caramba, velho. E assim, o desenvolvimento dele foi outro, velho, sabe? O menino aprendeu muito rápido as coisas que eu propus para ele, as melodias. Ele depois começou a fazer acordes com dois dedos, aos pouquinhos, tal. E depois que o aluno está bem adaptado a tocar com o violão de nylon, seja fazendo melodia ou seja fazendo acorde, aí sim ele já pode começar a pegar um violão de aço, porque ele já vai ter entendido o princípio da pinça, ele já vai ter entendido que a gente pega com a ponta dos dedos e não com a polpa, né, igual muitos iniciantes costumam, né, costumam fazer, né, quando está aprendendo instrumento. Então, assim, eu particularmente, eu indico o violão de nylon, que tenha, acima de tudo, ações baixas, porque tem cordas que às vezes elas estão muito altas, né? Isso também dificulta um pouco o estudo do iniciante. Então, aí que vem a importância do luthier para estar regulando as cordas, né? A pestana, né? Que é essa pecinha branquinha aqui e essa outra pecinha branquinha aqui embaixo. Aí deixa as cordas bem próximas das casas do violão. Aí, meu filho, aí o aprendizado fica muito mais fluido, sabe? Fica bem mais fácil. Né? Então, eu particularmente, eu defendo o violão de nylon. Massa, legal. Eu sou da opinião, assim, quando alguém pergunta pra mim, qual que é o melhor violão? É o aço ou nylon? Eu pergunto, qual que você tem? Aí a pessoa às vezes tem o de aço. Eu tenho de aço. Tá bom, começa por Ótimo. aí. Você não precisa comprar outro violão. Você está nesse, vai nesse aí mesmo, beleza. A pessoa fala, eu não comprei nenhum violão ainda, eu preciso comprar, qual violão comprar? Acho que é melhor. Aí eu indico de nylon. É bem mais fácil. Nesse princípio mesmo que eu acho que eu não fui muito claro no início, mas é mais para quem já está querendo comprar um instrumento, né? Tá querendo uma indicação. Mas assim, tem um violão de aço, se já tá lá bonitinho, ótimo. Só pegar esse princípio aqui também, abaixa as cordas para facilitar, porque no violão de aço também isso é possível, né? E muito melhor.
Então, Sim, se o aluno sim. tiver o violão lá, já tem o de aço, às vezes é do pai, da mãe, do irmão, e por aí É, vai, segue pra frente. são, são. Cada pessoa é diferente. Tem pessoas que já têm um violão em casa e pessoa precisa comprar outro. Calma, vamos ver com calma. Não é? Tem Uhum, que comprar um violão. Calma, vamos ver o violão. Se o violão estiver funcionando, tiver aquelas cordas e é corda de aço, bora. Aí, se a pessoa mais pra frente falar, ah, mas eu gosto daquele som mais aveludado, ou essa corda me machuca muito, aí a gente já vai migrando pro nylon, uhum, se possível. Mas quem não uhum, tem nada, eu geralmente indico o nylon, que eu acho que é mais fácil para o iniciante. A gente começa, aí se a pessoa gostar mesmo do som de aço, aí mais para frente ela pode mudar. Isso uhum, os são iguais, o que muda mesmo é o jeito, a tocabilidade. O nylon é mais macio e o aço é mais duro. O nylon é um som mais aveludado e o aço é mais brilhante, é mais uhum, expansivo. São só adjetivos. Aí as pessoas vão pelos adjetivos, né? com certeza. Show. Então vamos lá. Essa aqui também, polêmica. É melhor você tocar com palheta ou você tocar com os dedos? Posso tocar com os dois? O que eu faço? Eu vou começar, eu não sei o que eu faço. Eu gosto de palheta, sei lá. Como que eu faço? Qual que é É, melhor? vai muito da preferência do aluno, mas eu não diria que um é mais difícil que o outro, ou que o um é mais fácil que o outro, né? Tem gente que tem uma, né, deixa eu achar aqui uma paleta aqui, né? Tem gente que já tem uma certa uma predisposição para já pegar a paleta de um jeito que só de você olhar a estética da mão da pessoa, fala, opa, esse cara aí já tem uma certa afinidade, né? E às vezes nunca pegou na paleta, sabe? Você olha assim, você... Sim, sim. E tem gente que gosta de tocar com indicador, às vezes gosta de tocar com polegar, né? Então, existem várias maneiras da gente poder trabalhar esse aspecto, né? Paleta, dedo, né? Ou usar todos os dedos ou um dedo só. Então, não existe o melhor, né? Existe aquele que é mais adaptado, né? Para a preferência do aluno, né? Então, se o aluno quer fazer algo que é dedilhado, na medida do possível também dá para fazer com paleta, né? É muito relativo isso, mas eu particularmente não enxergo tanta diferença em termos de dificuldade, o que é mais fácil, o que é mais difícil, né? Uhum. Eu já comecei ensinando para aluno com paleta, porque o aluno queria aprender com paleta, aluno que queria aprender com violão de aço, né? Já deparei com uns casos assim. É, mas na ausência de paleta, né, o dedo indicador simulando a paleta, mesmo que não tenha a unha, né, no caso, né, pra gente que toca música clássica, música popular, né, a gente tem a unha grande, mas às vezes não, nem tendo a unha, é possível você fazer ritmo só com a ponta do indicador, ou com o polegar também, né, não tem assim mais fácil ou mais difícil, né, na minha visão. Show, show. Eu penso por aí também. São caminhos diferentes. A gente está falando, por exemplo, violão de aço, violão de nylon. Caminhos. Tem gente que gosta de um certo caminho, tem gente que gosta de outro. Geralmente eu também gosto de perguntar o estilo da pessoa, né? Às vezes a pessoa gosta, nossa, mas eu gosto de um MPB, eu gosto de não sei o quê. Aí tem que ser o dedo, né? Pra ficar mais Uhum. coerente e tal. Não, mas eu gosto daquele rock internacional que é só assim, eu gosto de violão de aço, e eu Uhum. gosto daqueles dedilhados assim. Aí a gente já começa a pensar, acho que combina mais com palheta. Mas são técnicas diferentes, as duas têm suas vantagens, não vantagens e desvantagens, têm suas características, Sim. né? Você pode dosar, você pode tocar uma música com palheta, o cara da palheta, é só tirar a palheta e fazer uma outra coisa mais dedilhada. Então tem coisas que, por exemplo, varia de acordo com o repertório, né? Simplesmente Uhum. isso. Se eu tocar alguma coisa tipo. É preciso usar os dedos, né? Sim. Fazer.
Agora, se eu tiver que tocar coisas, às vezes, sei lá, simples como... Uhum. Posso usar a palheta? Também posso usar o dedo. Posso usar os dois. Varia de cada música. Tem música, cada repertório. Tem repertórios que são mais puxados para o som da palheta, outros que são mais puxados para o som do dedo. Mas eu aconselho... Sim, eu aconselho realmente fortemente quem toca com o dedo, dá uma experimentada com a palheta, e quem toca com a palheta dá uma experimentada com o dedo. Com Para você ver, certeza. opa, dá para fazer uma coisa diferente. De repente, Eu mesmo tirou a... faço isso bastante nas coisas que eu estudo, sabe? Eu gosto muito, por exemplo, do Dire Straits, né? Que é uma Ah, banda de rock, muitos show. aí, não sei, né? O Mark Knopfler, que é o guitarrista, né? Ele, ele tem uma posição meio engraçada assim de tocar guitarra, sabe? Que eu até É hoje eu bem fico estranho, né? É perguntando bem assim, exótico. é dedo, é paleta, o que é aquilo, né? Mas assim, a maioria dos guitarristas que tocam aquele solo clássico, né? Usa paleta. E eu estudei esse solo por um tempo com paleta e tal, e um dia eu vi o meu professor, o Vitor Vale, né? Não sei se ele está assistindo a gente aí, mas assim, eu vi ele tocando o som da Straits no dedilhado, eu falei, caraca, velho, eu preciso aprender a fazer isso. Nossa senhora! E eu fui e migrei da paleta e hoje eu faço tranquilo, só com dedilhado. É uma pe- E, sabe, isso abriu as portas para eu poder testar outras estéticas, né? E cai nisso que você acabou de falar. Quem toca com o dedo, experimenta a paleta. Quem toca com paleta, experimenta dedo, né? Isso é Sim, muito sim. bacana, sabe, essa experiência. Mas cada pessoa tem um som que ela quer chegar, né? Como eu falei, é um instrumento. A música está na nossa cabeça. Na cabeça do aluno, na cabeça do aluno tem um certo tipo de música. Se ele está Uhum, conseguindo alcançar aquele tipo de música lá com palheta, show. Se está conseguindo alcançar aquele tipo de música com o dedo, show. É isso aí. uhum, Importa o que está na cabeça do aluno e o que ele tenta almejar, né? A palheta, dedo são técnicas, são veículos para se chegar ao fim, que é essa uhum, música que está na cabeça do aluno. com certeza. Show! Última e a mais polêmica, eu acho. Não sei. Eu gosto dessa pergunta. Tô até com Essa medo. aqui é. Essa aqui é legal. Eles falam assim, mas eu não tenho dom, não. Será que eu consigo tocar violão? Eu, sei lá. Você tá tocando aí, você tem um dom. Será que eu consigo? Eu pego. Eu nunca nem sei pegar o violão, eu não tenho dom, você tem. Aí eu te pergunto, Samir, duas coisas, né? Dá para tocar violão sem dom? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é se você tem um dom. É. Bom, eu falei isso no início do vídeo, né? Eu nunca fui um cara talentoso de jeito nenhum, sabe? Eu sempre fui um iniciante meio desastrado, sabe? Eu tentava tirar as coisas mais difíceis. Não tinha professor na época, né? Eu tentava na base do método Raça. autodidata mesmo, na raça mesmo. Eu vi os outros tocar e tentava reproduzir, errava e tentava, e errava e tentava, sabe, eu era muito persistente. Até que um dia eu achei um clique assim na minha vida sozinho, né? Eu consegui entender algumas coisas algumas noções de pinça, né? De como pegar no braço do instrumento, que mais para frente eu fui tirando dúvida com outros professores e tal. E assim, se eu conseguir, todo mundo consegue, velho. Todo mundo consegue, não tem boca, velho. E se for ver os meus amigos de infância aí que me acompanharam, não, todo mundo já me conhecia e sabia, velho, larga esse instrumento aí, velho. Você não, não, isso aí não serve pra você. De família, então, nossa senhora, velho, era um bando de doido. Mas, com exceção da minha avó, né? Minha avó sempre foi uma pessoa é, que me incentivou bastante nesse sentido. Então, eu penso o seguinte, Eric, eu acho que estudo, perseverança supera dom, sabe? Eu acho que às vezes a pessoa tem um dom, ela tem uma facilidade, ótimo, cara, que bacana. Eu fico admirado de ver, hoje mesmo eu estava vendo o vídeo de um guitarrista que
O moleque com 11 anos, ele esmirilhava a guitarra, velho. E tocava guitarra demais. E com 13 anos ele já conseguiu ser endorse de uma marca famosa e tal. Aham. E tá, ótimo. E é um cara que, além de, né, da facilidade, ele é um cara que ele persistiu também pra caramba, velho. Ele aproveitou tudo que tava à volta dele para ele poder progredir e tal. E só que é o seguinte, às vezes a pessoa tem um dom e ela não persiste, ela não estuda, sabe? Às vezes a pessoa que não tem um dom e tá persistindo e tá lá insistindo bastante e tal, ela consegue passar assim. Eu não acho isso impossível, sabe? Que fica até de incentivo para quem tá assistindo aí agora também, que é assim, esse lance de dom, sei lá, é um pouco mito, essas coisas, sabe? Porque as pessoas elas precisam parar de enxergar uma certa distância das coisas, assim, sabe? De achar que, não, velho, eu nunca vou chegar lá, achar que as coisas estão muito longe e tal, e meio que se ficam cegas para as oportunidades que aparecem, né? Para os recursos que tem, né? Seja sozinho ou seja com o professor, sabe? Essa questão de dom sei lá, eu não acho que isso tem que ser um empecilho para quem tem vontade de tocar, não. Se você acha que não tem dom, procura um professor, bate um papo, pega um instrumento, tenta fazer alguma coisa, tira dúvida com alguém, sabe? Não se paralise por isso, sabe? Eu já tive muitas oportunidades de parar e, ó, vou falar pra vocês, eu fui perseverante pra caramba, velho. Nossa Senhora. Eu, assim, martelei o instrumento mesmo, véio, violão, guitarra e tudo que eu sei hoje, né? Depois que eu passei na universidade também, né, para estudar música, foi tudo fruto de muita persistência, sabe? Muita perseverança e é essas coisas que a gente precisa manter para aprender a tocar o instrumento, seja ele qual for. Eu penso por aí também. Eu tava. Cara, você tava falando, me veio na cabeça uma fala do Cortella, Mário Sérgio Cortella. Ele tava falando em um dos vídeos que ele dá, que são ótimos, das palestras dele. Uhum. Ele tava contando, se eu não me engano, é o Mário Quintana, ou, ou algum escritor gaúcho, alguma coisa assim, que o cara estudava pra caramba. Todo dia de manhã era rotina. De segunda a sábado ou segunda a sexta, ele ia pra biblioteca e estudava, 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 estudava. Era rotina. E foi até assim o fim da vida. É um escritor famoso, já falecido, esqueci o nome. Talvez seja o Mário Quintana, se não me engano. E aí o Cortella disse que uma vez chegou um cara assim, admirado, eu queria conhecer o Mário Quintana na biblioteca. Ele falou assim, nossa, o Mário Quintana? Quem que é o Mário Quintana ali? Aquele cara ali? Nossa, aquele cara é muito inteligente. E falou com uma faxineira, né? Falou, aquele cara é muito inteligente, aquele cara é um crânio. Aí, aí a faxineira falou assim, eu acho que não, porque eu acho que ele deve ser burro, porque ele fica estudando o dia inteiro aí. Nossa. Eu sou mais ou menos assim. Eu estudo todo dia, se bobear. O que acontece? Uhum. Regularidade supera a prática. A fábula do coelhinho ou da lebre, da tartaruguinha, é isso aí, cara. É a lebre e a tartaruguinha. A lebre vai, pula e faz assim, eu consigo ganhar, chego fácil. Mas a tartaruguinha vai lá. A Uhum. tartaruguinha vai lá, tranquilamente, no tempo dela, se esforça, às vezes tira um descanso, mas ela vai, ela vai. O tempo dela, cara. Mas a tartaruga vive quantos anos também, né? Ela tem, a lógica dela é diferente. A lógica dela é diferente. Ela vai no tempo dela, mas ela consegue ir. Cara, vai pra frente, e aí depois as pessoas vão começar a falar assim, você tem um dom, você tem um dom. É. As pessoas começam a dizer essas coisas pra você. Então, geralmente, eu gosto de falar assim, eu não tenho dom, eu falo abertamente. Não tenho Uhum. dom, estudei pra caramba. Tem músicas que eu levei muito tempo para estudar. Eu já levei mais, estudei focadamente uma música, que eu sempre conto o caso. Eu estudei uma música focadamente durante 13 meses. Eu toquei uma suíte de alaúde, do bar. E se eu pegar É. ela aqui, não tem nada. Preciso estudar ela de novo.
De novo, é uma lógica diferente. Uhum. Então, se você consegue praticar, ter regularidade, você consegue ir e não esquece dom, essas coisas assim. Qualquer pessoa pode tocar violão. Essa é uma dos bordões que eu falo. Qualquer pessoa pode tocar o violão, pode Uhum. fazer. Às vezes adaptar uma coisinha aqui, outra acolá, de acordo com a técnica. A pessoa tem um pouquinho de dificuldade aqui, adapta. Tem dificuldade aqui, dá para adaptar. Às vezes ela vai cantar, não tá dando, põe o capotraste ali. Sempre é possível adaptar uma música para a pessoa. Então, para a pessoa realizar o fazer musical, isso independe do dom. Com certeza. Eu concordo em tudo que você falou. A pessoa não pode se travar assim, de jeito nenhum com esse argumento de que eu não tenho dom. Sabe? Com persistência e com regularidade, sempre é possível. Sempre. Show, show. É isso aí, Samir. São essas as perguntas. É isso aí. Foi Foi um difícil? prazerão para participar dessa live aí. A primeira, né, que eu estou participando. Primeiro a gente faz mais depois. Ah, com certeza. Vai ter várias outras aí que a gente vai fazer e vai ser com o maior prazer. A gente convida quem não conhece as redes sociais da Escola de Música Vinil, acesse, conheça os nossos conteúdos. Tem vídeo meu, professor Eric Moreira, tem o professor Samir, está na escola, está trabalhando. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aí, todo mundo que escreveu, fez perguntas ali, a Flávia. Eu consigo tocar, consegue. O pessoal lá de casa, a Ali. A gente quer agradecer muito. Eu quero agradecer também ao Samir, que se dispôs a fazer essa live aqui. E é isso aí, pessoal. Pra frente, a gente vai tocando a vida meio tartaruguinha, mas a gente consegue seguir o caminho do som, seguir a vida pra frente. Com certeza. Certo? Um abraço, Samir. Valeu, pessoal. Um abraço, Eric. Tchau, tchau e obrigado pela oportunidade aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.